Oi, de novo. Vi que depois do último vídeo conseguimos bater 100 inscritos. Já foi um grande passo, mano, pô. E por que não comemorar fazendo mais um vídeo, né? Mas dessa vez com uma história sem mendigo, querendo que me oferecer drogas, ou com um velho que tenta assaltar pessoas com bikes. Bikes elétricas. Bom, hoje eu vou contar um vídeo sobre escola. Por quê? Porque grande parte das minhas histórias aconteceram na escola. E se uma coisa que eu simplesmente odiava era a escola. Por quê? Porque na minha sala era o puro inferno na Terra. E a escola também era, mas... Pô, todo mundo já fala isso em si, né? Pô, mas vamos falar das minhas histórias que eu já passei nessa escola, né? Vamos começar com o primeiro dia de aula. Por quê? Porque foi uma bosta meu primeiro dia de aula, pô. Bom, no primeiro dia de aula, eu já estava me mudando de uma outra escola que eu também odiava. Pô, eu odeio todas as escolas da minha vida. Eu tô jurando por Deus. E entrei logo na 7ª série, nessa outra escola que eu entrei. Aí, obviamente, né, no primeiro dia de aula, pô, não falei com ninguém, porque não conhecia ninguém naquele dia. Pô, como é que eu ia fazer um amigo tão rápido? Até que eu peguei meu celular durante o recreio. Na época eu podia pegar celular, deixando isso bem claro. E comecei a jogar aquele joguinho de celular. Umbral Estrelas, doido. Eu tava lá, eu jogando sozinho, porque eu não tinha nenhum amigo, né? E foi aí quando chegam uns 7 moleques que eu nunca vi na minha vida. E foi esse simples diálogo que eu tive com essas 7 crianças que eu nunca vi na vida. Ô, doido, você joga Brawl, é? Jogo? Tá jogando de quê? Ah, eu tô jogando de... Cacto sorridente. É, gente, eu tenho hoje. Mano, a gente pode, por favor, jogar com você. Você tem um cacto sorridente. Como eu era bem de boa nessa época, cara, eu só deixei e fiquei jogando com o pessoal até o fim do recreio. Já deu pra ver que a minha escola, a escola nova que eu entrei, já tem uns maluquinhos, né? Quem diria, né? Uns malucos numa escola que joga Brawl Estrelas, né, mano? Que isso. Aí depois se passa algumas aulas, né? Que era período integral. E a gente ia ter aula de educação física. Por algum motivo, eu não pude ir nessa educação física por algum motivo muito específico. Que eu não vou nem me lembrar. E um garoto da mesma sala que eu também ficou na mesma situação que eu. Também não sei qual é o motivo dele, mas... tava lá. Eu vou chamar esse garoto de Banana. Por quê? Porque ele sempre andava comendo uma banana. Aí a gente parou numa sala onde só tinha eu, ele, um professor de bíblia e um cara careca. Cara, quando eu cheguei nessa sala, eu pensei que eu tava, tipo, numa detenção, sem... Tipo, me botaram ali sem querer, porque, pô, eu não tinha feito nada de errado no primeiro dia de aula. Aí o professor de bíblia chegou pra mim e disse que não era pra sair, pô, não sei o que, tal, blá, blá, blá. Você entendeu o que ele falava, porque ele tava falando inglês comigo, né, pô. Aí depois... ele começou a se apresentar falando comigo, né? Ele foi super gentil, pô, super gente boa comigo, pô, ele foi super educado. Ele também era careca. Careca também se apresentou pra mim, mas... pô, ele falou pra eu me sentar e começou a me entrevistar como se fosse um policial, mano. Ah, é uma coisa que eu não mencionei. Essa escola é internacional. Então, eles falavam tudo em inglês! Ou seja, pra uma criança da 7ª série que mal sabia inglês direito, eu tava cagado de medo, mano. Pô, no meio do interrogatório desse cara, eu respondi as perguntas dele meio inglês e meio português. Porque era uma criança, pô, não sabia falar inglês direito, então tinha que misturar pra dar um jeito ali, né? Aí do nada, ele começou a se estressar comigo. E eu não tava entendendo nada que ele falava pra mim. Aí do nada ele começa a ficar vermelho, que nem o tomate, e começa a me xingar de tudo. E o piece of e o... quando ele falou isso, eu tava já chorando de tristeza, mano. Eu só queria entender o que ele tava falando, cara. Eu tava assim, mano, por que você tá falando comigo, cara? Eu só quero entender o que você tá falando, cara. Por que é isso? Aí Banana, ele começa a rir pra caceta e o professor de bíblia fica tentando acalmar ele. Careca no caso, né, pô. Aí o Banana também ficou me consolando, né. Pô, porque... não é normal ser xingado pra caceta logo no primeiro dia de aula, né? Por favor, né, mano? E esse foi o resumo do meu primeiro dia de aula. Já deu pra perceber que minha escola, ela era bem complicada, né? Olha, como também tinha entrado nessa escola nova, tinha que conhecer o pessoal, óbvio, né? Pô, mas tipo, o pessoal que conhecia fala assim: ai, meu nome é Gabriel, oi, meu nome é Letícia, oi, meu nome é não sei o que. Cara, eu não ia lembrar o nome de ninguém, mano, porque, tipo assim, como era uma escola internacional, também tinha gente de outros lugares do mundo, como, tipo, Paquistão, Índia,
França. Como eu tinha entrado nessa escola como um novo aluno, eu meio que comecei a dar apelidos pros garotos que eu mal conhecia. Tipo, tinha um que eu chamava de poste de luz. Por quê? Porque ele era alto pra caceta. O outro moleque de drogado mesmo. E com o tempo, novos alunos começaram a entrar na minha escola, na escola que eu estava estudando, e criava outros apelidos, e em breve vocês vão conhecer essa outra rapaziada, né? Essa outra história agora que eu vou focar é mais no poste de luz. E essa história que eu vou contar foi quando esse moleque arrombado jogou o meu fone de ouvido caro pra caceta no show. Tudo começou quando eu e minha sala, ele também lá da minha sala, estava indo almoçar e a gente estava na fila esperando pra pegar a nossa comida do almoço. E eu tava com aqueles fones de ouvido, né, que dá pra tirar o ruído e que dá pra botar no modo ambiente, aquele fone de ouvido caro pra caceta. Esse fone aí mesmo. E tava nesse modo ambiente conversando com as minhas amigas da escola, né. Foi quando do nada eu levei um empurrão de um garoto e sem querer me esbarrei no poste de luz. E ele ficou muito furioso comigo. E ele decide pegar o fone da minha cabeça e joga ele no chão com toda a sua força. Mano, eu fiquei tão pé da vida com ele e ao mesmo tempo surpreso com o meu fone. Cara, ele jogou com tanta força que, tipo assim, cara, o fone nem quebrou. O fone tava intacto, parecendo tijolo, mano. Pô, ele nem tava despedaçado, só tava com uns rabiscos. Aí eu falei pra ele que, pô, ele iria pagar por um outro fone, porque, pô, jogou meu fone no chão, quebrou. Detalhe, o fone não era meu. Era do meu irmão. Ou seja, o meu irmão ia me matar se ele visse o fone dele rabiscado. E ele disse que não ia pagar, que eu tava mó errado e deu uma baita explicação que tirou da bunda pra falar. E ele nem pagou o fone no final e a escola não fez nada. Quando ele falou, depois da autoexplicação, cara, minha vontade de dar um soco na cara dele era tão forte. Só que eu sabia que ele dá um soco muito mais forte que eu, porque ele era alto e bombado. Então eu acabei nem dando, né, mano? Acabei nem dando. O cara era alto pra caraca, pô. Acho que a essa altura dá pra perceber que a minha escola era meio que uma bela bosta.